Vamos ler Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Pai Santo, mais uma vez nós rogamos a tua assistência, a tua graça, para que a tua palavra seja pregada com fidelidade. Que o teu Santo Espírito nos concedas o privilégio do entendimento, nos conceda aquilo que oramos há pouco, corações de peregrinos, a fim de que glorifiquemos o teu nome, vivendo como verdadeiros filhos de Deus, em Cristo Jesus, em nome de quem nós te oramos. Amém. Temos visto como o Senhor nosso, depois de ordenar que seus discípulos deixassem de lado a ansiedade, a inquietude, a preocupação, a mente dividida, aquela postura de quem se envolve com muitos pensamentos, muitas coisas. Ele, então, apresentou aos seus discípulos contundentes argumentos com vista a conduzi-los ao bom senso e à paz. Em outras palavras, o Senhor demonstrou até então o quão irracional é a ansiedade para aqueles que foram chamados para um relacionamento de afinidade, relacionamento de pai para filho, de filhos para pai. Como ele o fez? Primeiramente, nós vimos, ele lhe chamou a atenção para a ansiedade quanto à vida, segundo esse verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Disse isso para conduzir os seus discípulos à reflexão
apresentando-lhes o belo argumento do maior para o menor, em termos de importância. Ou seja, ao dizer a eles, não é a vida mais do que o alimento, com isso o Senhor está tomando algo que é extremamente importante, que é a vida se comparada com o alimento. Então o argumento do maior para o menor é o que o Senhor traz aos seus discípulos, a fim de que, uma vez refletido acerca dessa realidade, eles pudessem descansar. Por quê? Porque se Deus que deu a vida, certamente providenciará os meios para que ela seja preservada. Além disso, o Senhor ordenou que se observasse tanto as aves do céu, quanto a maneira pela qual o Senhor Deus as sustenta. E de novo, mostrou-lhes um argumento comparativo, partindo do cuidado divino para com o que é de maior importância, de maior valor, em relação àquilo que é de menor importância. Na verdade, fazendo um trocadilho. Quando ele diz, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, esses argumentos têm como propósito levar os discípulos a um raciocínio correto acerca de como o Senhor Deus age para com eles. Então traz, como nós vimos, melhor dizendo, trouxe estas argumentações. E, em seguida, trouxe à luz de um contundente questionamento, com o fim de mostrar-lhes sua grande insensatez, sua, no caso dos discípulos, em termos da sua ansiedade, uma pergunta, a seguinte. No verso 27 ele lhe perguntou, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Lembremos-nos, irmãos, de que a questão aqui tem a ver com o seguinte pensamento. Se o homem fizer certas coisas corretamente, ele conseguirá assegurar maior tempo de vida neste mundo. Por isso só perguntou isso. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, alguma medida muito pequena ao curso da sua vida? Nós vimos que o Senhor Deus, que doou a vida, é o mesmo que a tira segundo o seu querer e quando lhe apraz. Não cabe, portanto, ao homem determinar quanto tempo vai ter a duração da sua existência nesse mundo. Desta maneira, ficar ansioso pelo futuro é irracionalidade, é algo sem sentido. Isso posto, irmãos, prossigamos dando atenção ao nosso bendito Salvador, olhando as palavras que ele proferiu nos versos 28 a 30. Leiamos juntos. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? O que temos aqui neste pequeno trecho lido agora? Do que o Senhor está tratando nestes versículos? Aqui nós temos a elaboração de uma outra questão. Questão essa relacionada agora com o corpo e as vestes.
Ora, no versículo 25, na parte final, o Senhor mencionou isso. Ou seja, ele já tinha falado da questão relacionada a corpo e veste, mas apenas indicando. Mas ele não tratou disso. O que ele fez foi tratar inicialmente da questão relacionada com a vida. Ele disse, no verso 25, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então ele, dos versos 26 a 27, tratou da questão relacionada à vida, à existência neste mundo, a existência dos seus. Agora nós estamos diante de um outro poderoso argumento do Senhor, com o propósito de ordenar a mente dos seus discípulos, lembrando-lhes de forma implícita, evidentemente, aqui no verso 28, nesse versículo 28 a 30, que é impossível servir a dois senhores. Porque, na verdade, irmãos, o argumento continua, o princípio é, segundo o verso 24, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não esqueçamos disso. O Senhor está falando aos seus discípulos de um perigo terrível, que é o perigo de alguém achar que pode servir a Deus e viver de forma ansiosa no dia a dia. Isso é impossível. Porque alguém se dedica ao Senhor Deus e usa as coisas desse mundo de modo conveniente, correto, ou seja, as coisas devem ser usadas como meios e não como fim em si mesmas. Porque se alguém não fizer isso, está, de fato, dentro desta categoria de idólatra, ou seja, tentando servir a Deus, mas sendo escravo das coisas deste mundo, escravo das riquezas, ou de mamão. Então, irmãos, o Senhor está dando prosseguimento à questão relacionada com a ansiedade, dentro dessa perspectiva do perigo que todos nós estamos sujeitos de tentar servir a dois senhores. Eu falava numa ocasião passada que é possível que alguém venha a um lugar como esse de culto e vem desejoso, inclusive, de uma bênção. Mas a sua vida de segunda-feira em diante não tem nada a ver com o Deus que aqui é cultuado. Por quê? Porque a vida de tal pessoa é voltada para o ter, para o possuir, para o adquirir, e a sua mente fica de tal maneira dividida, os pensamentos sempre voltados para as coisas que são inferiores àquilo que é de fato superior, a saber, o reino de Deus. Este é o perigo que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos. Então, o que o Senhor tem a dizer acerca da ansiedade dos seus discípulos na questão relacionada ao corpo e às vestes? Em primeiro lugar, ele lhes silenciou ou deixou-lhes sem palavra ou sem resposta alguma por meio de uma penetrante pergunta. Penetrante e óbvia pergunta. A pergunta é o que está no versículo 28. Ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Na verdade, toda a argumentação do Senhor, desde o versículo 25,
já se constitui no antídoto contra a ansiedade. Então, o não ter resposta é fruto de tudo quanto o Senhor vem apresentando a eles desde o versículo 25. Ele está argumentando e seus argumentos são inquestionáveis. Na verdade, do ponto de vista contrário ao Senhor, é impossível alguém desfazer tais pensamentos, tais argumentos. Quais são os argumentos? Acompanhe comigo. Primeiro, se Deus fez a vida e tem interesse em preservá-la, esse mesmo Deus, sendo o Pai Celeste, haverá de negar a subsistência necessária para a sobrevivência dos seus filhos? Silêncio. Ainda, se Deus cuida das aves do céu, ainda que tenham pequena importância, porventura não cuidará de homens criados à imagem e semelhança de Deus? Silêncio. E se vocês são incapazes de ao menos acrescentar um côvado, uma medida pequena ao curso da vida de vocês, da existência de vocês, e se tal existência se mantém desde que o homem foi criado, a quem se deve atribuir tal façanha, ou seja, a sustentação da vida? Entendem? Olhemos para trás. Quem criou Adão? Adão não se autocriou. Observemos toda a história de lá para cá. Qual homem pode dizer, vou viver tantos e tantos anos e acontecer como ele diz? Toda a humanidade depende, quer tenha consciência, quer não, de viver do Senhor Deus. Prosseguindo, vejam bem, e quanto ao vosso corpo, que importância há nele? Porventura o corpo e a vossa existência não formam uma unidade perfeita? Quem cuida, pois, do vosso corpo, quanto a vesti-lo? De novo silêncio. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida que todos nós que aqui estamos diante destas perguntas, se a nossa mente estiver no lugar raciocinando, nós haveremos de ficar envergonhados, porque nenhum de nós consegue, nem conseguirá se autossustentar. 2, 3, talvez estourando 4 minutos, um homem sem oxigenação, sem oxigênio, sem respirar, ele começa a ter morte como? Cerebral. Vocês então veem, desabou o prédio tal. 8 dias depois, encontra-se alguém com vida. Como explicar isso? É Ele quem sustenta a vida. Por isso ele diz, observem as aves, observem-nas,
Quem as sustenta? Observe a história da humanidade. Quem sustenta a vida humana ao longo dos séculos? Deixou Deus de providenciar algum aspecto da realidade humana? A terra está cheia da sua bondade. Eis os mares e os rios. Que variedade de seres próprios à subsistência do homem. Eis as chuvas de Deus. Eis o sol que dia após dia traz calor para a terra, fazendo com que ela seja trabalhável no sentido de se plantar e colher. Eis o fôlego de vida concedido ao homem quando este é concebido no ventre. Veja uma pergunta. Tudo isso o Senhor Deus tem feito. Aí a pergunta, e por que vos inquietais com as vossas vestes? Quais são? Quais foram as respostas dos discípulos? Eu creio, irmãos, que houve um silêncio total. Mas que resposta nós estamos dando a essas perguntas? Já a ação do Espírito do Senhor trazendo harmonia entre o nosso coração e a nossa mente. Não estamos mais emocionalmente envolvidos com a mente fora do lugar, ou estamos agora com a mente no lugar, sendo o guia dos nossos corações. Em segundo lugar, nosso Senhor bondosamente apresentou novos argumentos a fim de conduzir seus discípulos à plena confiança em Deus. O que fez ele? Primeiramente, ele ordenou que seus discípulos observassem detidamente o crescimento daqueles seres desprezados. É o que ele diz. Observe, verso 28. Considerai como crescem os lírios do campo. Considerar significa que, diferentemente de observar, veja que há uma diferença. Porque no versículo 25 ele disse que devemos, ou melhor, 26, diz que devemos observar as aves. Mas no versículo 28 ele usa um outro verbo, é considerar, cujo significado é examinar cuidadosamente. Ou seja, como alguém já deu a entender, ele está dizendo, naturalmente, aqui nosso Senhor está indicando que deveríamos meditar nessas coisas, considerando-as no nível mais profundo. Irmãos, talvez esse seja o maior problema nosso. É a falta de meditação, de consideração. Eu quero ilustrar isso com uma coisa que eu já falei aqui. A falta não é só de observação. Quanto à observação, você pode subir um lance de escadas todo dia, 2, 3 vezes no dia. Mas você vai mostrar o quanto é observador no dia que alguém perguntar: quantos degraus tem a escada da sua casa? Mas o que é isso? Você está mostrando que você não está atento
para as coisas que você mesmo tem. O que o Senhor está dizendo aqui é diferente. Ele está dizendo que detenha-se no sentido de estude-os detidamente. Olhem para os lírios do campo. Irmãos, como tendemos por desprezar os feitos do Senhor Deus, quanto perdemos por não meditar na criação dele. Então, a pergunta é: como crescem essas plantas tão conhecidas dos contemporâneos do Senhor, ainda que desprezíveis, porque são do campo? Como elas crescem? Precisamos pensar nisso. Precisamos perguntar quem cuida deles, quem os assiste, quem rega a terra para eles, quem lhes dá o crescimento. O Senhor diz aqui, o que o Senhor quer estar falando é exatamente isso, irmãos. As palavras deles é assim: considerai como crescem os lírios do campo. O que eles fazem? Ele diz: eles não trabalham, nem fiam. Eles não fazem nada. Ou seja, como diz o Dr. Hendricks, sem nenhum trabalho de sua parte, ou seja, da parte dos lírios, e sem que se lhes dê cuidado algum por parte de algum ser humano. Mas é interessante isso, a meditação nisso faz muito sentido. Evidentemente que o Senhor não está falando aqui daquela roseira que a irmã ou o irmão podem ter em casa e que, usando a linguagem dos amazonenses, aguam, ou seja, coloca água, coloca estrume, enfim, cuida sempre, podando aqui, podando ali. Não, são os lírios do campo. Está lá no campo, nasceram lá. Nenhum de nós se importa com isso. Mas há quem se importe. Tudo isso faz com que nós sejamos remetidos para o Senhor Deus. É o que o Senhor Jesus está fazendo. Pensem, meditem. Os lírios do campo são criação de Deus. Estão lá. Mas o Senhor Deus cuida deles. E o faz de modo assombrosamente maravilhoso. O faz muito bem. Irmãos, pensemos também nós na criação de Deus. Olhemos para a nossa floresta aqui, bela, exuberante. Mas olhemos os detalhes. Quem a plantou? Quem a regou? Só tem uma resposta: o Senhor. Em seguida, o Senhor Jesus conduziu seus discípulos aos dias de glória do rei Salomão. Vejam o que ele diz. No verso 29, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, é inegável a fama obtida pelo rei Salomão. Ele era famoso, tão famoso não somente por causa da sua sabedoria, mas também por causa da glória do seu reino. E o que dizer das vestes de Salomão, tecidas
preparadas por artesãos sábios da época. Vamos ouvir um pouco? Ouçamos o que se diz do testemunho da rainha de Sabá. 1 Reis, capítulo 10. O texto é longo, mas vale a pena que leamos. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e os serviços dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria, a prosperidade, a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar justiça e juízo. Quanta glória! Que belo esplendor! As vestes de Salomão demonstravam. Por que eu digo isso? Porque se dos seus servos foi dito, vendo, pois, a rainha, verso 4, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles. E com certeza, o rei vestia-se muitíssimo melhor. Não foi por acaso, portanto, que a rainha ficou fora de si diante do rei Salomão. A glória daquele homem era demais, era grande. Irmãos, convém que nós atentemos para a glória ou esplendor das coisas naturais dos nossos dias, com o propósito de tirarmos lições para nós. Quanto cuidado nosso Deus dispensa a sua criação hoje. E agora vem o terceiro argumento dentro desse aspecto do corpo e as vestes, porque o Senhor Jesus enalteceu, engrandeceu em muito a beleza dos lírios do campo em comparação à pompa do rei Salomão.
O que ele disse? Eis o verso 30. Ele disse: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Oh, irmãos, as mais belas cores das mais lindas vestes não passam de imitação das mais desprezíveis e comuns das flores. E é isso mesmo. Irmãos, eu tenho um privilégio de quase que diariamente chegar à porta assim do nosso quarto, no fundo da casa, e observar duas coisas: o cuidado do Senhor para com as aves, no sentido de dar-lhes alimento, mas uma outra coisa que me chama a atenção são as cores daquelas aves. Eu não sei, quase que eu digo assim, elas são muito garbosas, elas sabem, mas é impressionante. Você olha o azul do nosso assanhaçu, você olha um outro pássaro nosso chamado japim, que belo. Você para pensar e às vezes não pensa, não olha aqueles passarinhos que ficam no chão, ninguém liga para eles, fica aquele. Mas você olha, observa, tem seus detalhes. Mas o caso aqui são flores. E o que quero dizer com tudo isso é o seguinte: a beleza original das plantas não pode ser igualada. Os homens tentam, mas eles não conseguem fazer nada mais do que imitar, e só é caricatura. Como eu tenho um dó do sol que os homens pintam, o quadro mais belo, é impossível dizer que é o sol. Isso é quase um assassinato. Oh, como eu fico olhando, às vezes os homens pegam um urso bravo, que não é brincadeira, e colocam um cinco, um negócio de tiarazinha na cabeça. Eu fico pensando, só imitação. Como são impressionantemente belas as flores. Que variedade há em termos de detalhes na sua constituição. Olhemos detidamente a sua anatomia e percebamos quanta sabedoria há na sua criação. Eu me lembro, eu era menino e aprendi aquela florzinha que dava no mato. A gente dizia assim: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E que eu queria que sempre bem me quisesse. Dependendo de onde eu começasse, mas o fato é que eu não atentava, ficar na brincadeira, mas não atentava para a beleza daquela flor do mato. Do mato. Irmãos, paremos detidamente para apreciar a criação do Senhor. Como há beleza harmônica, tanto nas partes, como no todo de cada flor. A pergunta é: qual é, portanto, a roupagem mais linda? A natural ou a que é derivada dela? Então, comparativamente, podemos perguntar, e aqui eu tomo emprestadas algumas palavras do Dr. Rennes, quando ele diz: não é verdade que o vestuário mais fino de Salomão, na melhor das hipóteses, era apenas uma imitação, um derivado do que a natureza vem nas mãos do Criador?
Se Salomão ouvisse isso por um dos seus criados, é possível que ele mandasse matá-lo. Porque Salomão era muito cheinho de si. Ele tinha consciência do seu poderio. Mas foi o Senhor da glória quem disse: olhem para Salomão. Olhem para o que é natural. Olhem para as vestes dele. E olhem para as vestes dessas pequenas criaturas, criadas sem nenhum cuidado do homem. Nasceram. Mas não foi assim. Ele estava por trás disso. Oh, meus irmãos, como nosso Deus faz tudo esplendidamente bem. Por último, observe como é que o Senhor age. Ele aplicou tais deduções aos seus discípulos. Ele aplicou. O que ele diz no verso 30? Leiamos juntos de novo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Parece que o Senhor está tratando aqui de dois tremendos argumentos, semelhantes ao que ele vinha já desenvolvendo. O primeiro argumento é do menor para o maior, e o segundo do maior para o menor. E parece que o raciocínio é o seguinte: vamos agora do menor para o maior. Se Deus providencia o que é necessário para a erva do campo, cuja duração é tão diminuta, ele diz, hoje existe e amanhã é lançado no forno. É certo que ele suprirá cada uma das necessidades daqueles que estão destinados à glória eterna, a saber, seus filhos. É certo. Meus irmãos, quão irracional é a ansiedade ou preocupação para com os crentes, ou seja, encontrada na vida dos crentes. Atentemos, portanto, para essa argumentação, pois ela pode nos conceder grande conforto. Afinal, se pensarmos no trato que o filho pródigo concebeu que o seu pai lhe daria, nós entenderemos isso. Vocês lembram na parábola? Aquele homem, o mais jovem, o mais moço, pediu a parte da sua herança, o pai saiu, gastou tudo que tinha, começou a passar necessidades, e então veio o raciocínio que é fruto de um arrependimento verdadeiro. Ele disse, quando estava quase comendo comida de porcos: quantos servos do meu pai comem fartamente, e eu aqui comendo comida de porcos. Caiu em si, viu que o seu pai era bom, que seu pai cuidava muito bem dos seus escravos, e ele raciocinou: voltarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me, ao menos, como um dos teus servos. Para a surpresa dele, o pai tratou como ele era, filho. Meus irmãos, todos nós, repito, necessitamos de confiar em Deus. Necessitamos de entender que esse Deus que domina sobre tudo, que criou tudo, Ele é antes de tudo, Ele arranjou tudo, Ele sustenta tudo, e Ele nos chamou pela sua graça para sermos seus filhos em Cristo Jesus. Ele derramou o sangue do seu Filho, porque a única maneira para que Ele pudesse achegar a nós era exatamente fazendo com que o seu Filho fosse propiciação pelos nossos pecados. Por isso, a Bíblia diz que Deus não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Lógico, o argumento é esse. Se Ele fez o benefício para criaturas como essas, para plantas como essas, para flores como essas, desprezadas pelos homens, mas Ele mostrou todo o seu cuidado, porque tudo Ele faz esplendidamente bem. Como Ele vai negar aos seus filhos o cuidado paternal? É impossível. E o segundo argumento é agora do maior para o menor. Ou seja, se Deus adorna as flores silvestres com roupagens tão belas, então Ele certamente vestirá seus filhos com o vestuário comum de que necessitam. Qual é o mais difícil? É fazer uma flor, não de plástico, uma flor natural, ou qualquer roupa que qualquer artesão faz, menos eu. O maior argumento: Ele vestiu as ervas, as flores, com uma roupagem exuberante. Logo, Ele está cuidando do corpo de cada um dos seus. Irmãos, esse salmo que nós lemos aqui durante o culto, Salmo 139, deve ser o salmo da nossa reflexão quanto ao cuidado do Senhor Deus conosco. Cada um de nós deve olhar para esse salmo e reconhecer nele algo para nós. Cada um de nós deve dizer: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. Quem quiser que diga que eu sou feio, que eu sou isso, aquilo outro, mas o que importa é o seguinte: tu me fizeste de modo assombrosamente maravilhoso. Não importa o que os homens vejam no sentido de estereótipo, não importa. O que importa é o que o Senhor Deus fez, fará. O que importa é isso. Irmãos, eu falo com temor, o Senhor Deus sabe disso. Mas quanta tristeza quando eu pude olhar para um certo acidente, na verdade um desastre, pessoas amontoadas, decepadas, pessoas carbonizadas, sem poderem ser identificadas como elas eram conhecidas. Que desespero!
Mas para os servos do Senhor Deus, não. Porque Ele cuida do nosso corpo. Ainda que tenhamos um corpo de corrupção. Segundo a eficácia do poder que nosso bendito Salvador tem de até subordinar a si todas as coisas, Ele nos dará um corpo glorificado, um corpo exuberante. Não há comparação de hipótese alguma, nem mesmo com esses lírios do campo, porque o Senhor tudo faz maravilhosamente bem. Eu sei que alguns olham para determinado animal, sentem ojeriza, eu sou um deles, mas o animal mais feio possível aos nossos olhos foi tecido, foi criado segundo o arquiteto do universo. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, vós que sois filhos, a quem Ele no final vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse, na herança que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Quão irracional é a preocupação ou a ansiedade mundana, volto a dizer, para os que creem no Senhor. Baixemos nossas frontes, peçamos perdão ao Senhor, porque algumas vezes chegamos ao ponto de desconfiar dele e quase dizendo uma blasfêmia, no sentido prático: eu posso cuidar de mim. Eu sei como cuidar de mim. A vida é minha. Eu faço dela o que quero. Lê do engano. A vida é do Senhor. Ele te fez a ti, ó minha irmã, do jeito que Ele quis fazer. Ele te fez, ó meu irmão, à sua maneira. Fique satisfeito, porque o Senhor Deus vê o coração ainda que os homens vejam o exterior. Portanto, não fique ansioso, ansiosa quanto ao teu corpo, quanto às tuas vestes. O teu corpo foi criado por Ele. Ele providenciará para que o teu corpo seja bem assistido, bem cuidado, como tua vida como um todo. Ó amado Pai Celestial, fala conosco, Senhor. Ó, faze-nos homens e mulheres de fé genuína, fé que descansa na Tua soberania, fé que descansa na Tua providência, fé
que aprende a viver contente em toda e qualquer circunstância, fé que pode dizer, ainda que a terra não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja mantimento, todavia, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Deus que começou boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Oramos em nome do Teu Filho, nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Amém.